Bom, pessoal, retomando, vamos analisar agora os pressupostos para a edição de medidas provisórias. Podemos dividir os pressupostos em pressupostos formais e pressupostos materiais. Os pressupostos formais, legitimação do presidente da República, ou seja, tem que ser editada pelo presidente da República e submetida de imediato ao Congresso Nacional. Já como pressuposto material, esse sim, mais relevante no ponto, a Constituição traz, no 62 caput, dois pressupostos cumulativos, relevância e urgência. Não basta um dos pressupostos para a edição de MP. Necessário a presença dos dois pressupostos, relevância e urgência. Muito cuidado, em uma única situação, a Constituição exige um terceiro pressuposto para a edição de MP. Essa hipótese se encontra no artigo 167 da Constituição, parágrafo 3º. Quando se tratar de medida provisória para abertura de crédito extraordinário. Nesse caso, será necessário relevância, urgência e imprevisibilidade. 3 pressupostos, não apenas 2 pressupostos. Olha o dispositivo constitucional. Parágrafo 3º do 167. Abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes. Olha a imprevisibilidade aqui. Como aquelas decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no 62. No 62, que já traz relevância e urgência. Então, a edição de medidas provisórias vai depender da relevância e urgência, salvo quando se tratar de MP para abertura de crédito extraordinário, onde será necessário também o pressuposto da imprevisibilidade. Então, regra, 2 pressupostos materiais, relevância e urgência, pressupostos cumulativos, como dito, em uma única hipótese, quando se tratar de medida provisória para abertura de crédito extraordinário, você vai acrescer também o pressuposto da imprevisibilidade. Por exemplo, uma medida provisória para abrir crédito extraordinário em decorrência da pandemia do coronavírus. Era imprevisível, né? Você vai falar, professor, mas era até previsível que isso chegaria ao Brasil, mas você não conseguiria prever quando, como, a intensidade, a gravidade, o momento exato. Até compreendo que seria, em certo ponto, teria alguma previsibilidade, né? Mas para efeito de interpretação constitucional, a gente caracteriza assim como imprevisível. Basta você ler, por exemplo, novamente, o parágrafo 3º do 167. Olha lá. Situações imprevisíveis e urgentes, como aquelas de guerra, não é o caso, comoção interna ou calamidade pública. Então, são situações aqui similares à situação gerada pela pandemia do Covid-19. Então, seria uma situação de imprevisibilidade, situação, por óbvio, urgente, situação clara de relevância, que justificaria a edição de medida provisória para abertura de crédito extraordinário. Então, nessa única hipótese, 3 pressupostos cumulativos: relevância, urgência e imprevisibilidade. Fora dessa situação, 2 pressupostos cumulativos: relevância e urgência. E é o que a gente vai passar a estudar agora, cada um desses pressupostos. Pressupostos constitucionais para edição de medidas provisórias. Como destaquei para vocês, pressupostos formais, edição pelo presidente da República, sempre importante lembrar, né? Ou aquele que estiver no exercício da função de presidente da República. Também necessidade de se submeter imediatamente à medida provisória editada ao Congresso Nacional, conforme disposto no artigo 62 caput da Constituição. Submeter de imediato ao Congresso Nacional. Então, de imediato ao Congresso Nacional. Mas o que vai importar para nós agora são os pressupostos materiais, relevância e urgência, e a situação única prevista no 167, parágrafo 3º, o pressuposto da imprevisibilidade. Bom, a relevância, ela vai indicar necessidade social, econômica, política ou jurídica que justifique a edição sob pena de grave comprometimento da ordem pública, decorrente de situação
fora da normalidade social. Então veja que a relevância aqui, ela indica que a questão merece uma resposta, pois afeta não apenas um indivíduo, não apenas uma pessoa, mas sim afeta a sociedade como um todo, econômica, politicamente, juridicamente. Tem, portanto, repercussão ampla na própria sociedade. A relevância, ela tem natureza substancial, uma ideia de valor. Indica, portanto, um juízo de valor. Então, cabe ao presidente da República exercer esse juízo em relação aos pressupostos constitucionais. Então, o presidente da República, pelo menos no primeiro momento, é quem vai decidir se aquela situação é uma situação relevante, se é uma situação que tem importância social, econômica, política, que não se limite apenas a uma pessoa, a um pequeno grupo de pessoas, mas seja uma situação, como dito, de importância maior, de relevância, que depende de um juízo valorativo. Então, relevância indica valor, relevância. Muitas vezes, o que é relevante para você não é relevante para mim. Tá? Mas a relevância aqui deve ser demonstrada em decorrência da repercussão da questão ali tratada na medida provisória. Da sua repercussão, como eu já disse, em diversos setores, da economia, repercussão da política, da segurança pública, social, enfim, não é uma situação estritamente particular, de interesse estritamente subjetivo, mas uma situação de relevância para a sociedade como um todo. Também é o próprio presidente que vai analisar o pressuposto da urgência. É o presidente que vai definir se aquela questão ela tem ou não urgência que justifique a edição de medida provisória. O presidente, portanto, é quem faz esse primeiro juízo em relação aos pressupostos constitucionais. Um juízo político, tanto quanto à relevância, urgência e, igualmente, naquela situação excepcional, quanto também à imprevisibilidade. Urgência é uma necessidade decorrente do tempo. Uma situação inadiável. Aquilo que não se pode esperar. E não se pode esperar o quê? Não se pode esperar um processo legislativo comum, ordinário, para a lei ser editada regulando aquela situação. É muito demorado, não dá tempo. Não se pode esperar sequer o prazo constitucional do regime de urgência. Olha lá o artigo 64 e parágrafos da Constituição. Diz lá no 64, parágrafo 1º. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de lei de sua iniciativa. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, solicitação de urgência, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, sobre o projeto de lei, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobre a estação, todas as demais deliberações legislativas da casa que estiver tramitando, com exceção daquelas que tenham prazo constitucional determinado. Então, imagine o seguinte. Imagine que você tem uma situação que não possa aguardar, por exemplo, 90 dias. 90 dias, que seria aí um prazo, né, para que o projeto de lei em regime de urgência fosse eventualmente convertido em lei. Fosse convertido em lei. Porque o regime de urgência não garante a aprovação do projeto. E a eficácia, se convertida, se daria após a lei ser publicada. Então, veja que você tem aqui um tempo, ainda que observado de forma célere o prazo constitucional, você teria aqui um prazo de 90 dias para que a lei fosse editada, para que a lei fosse publicada e, consequentemente, passasse a produzir efeito. E mais ainda, né? Lembrando que quando se trata de lei, a eficácia conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela vai se dar após 45 dias da publicação da lei, salvo disposição em contrário. A medida provisória não pode aguardar tanto. Não dá para aguardar 90 dias, mais 45 dias para iniciar a eficácia da lei. Não dá, é muito tempo. A situação exige uma resposta imediata. Por isso que se edita a medida provisória. A medida provisória tem eficácia imediata, a partir da publicação pelo presidente da República. Como eu falei para vocês, ela é uma espécie de antecipação de tutela em matéria
legislativa. É uma antecipação legislativa. Porque a partir do momento que o presidente edita a MP, ela já está produzindo efeitos, já está incidindo, pelo menos em regra. A gente vai ver a exceção, que consta no parágrafo 2º do 62. Não vá até lá ainda, a gente vai falar da exceção um pouco mais adiante, quando falarmos propriamente do prazo de eficácia da medida provisória. Por enquanto, a gente está analisando a urgência que justifica a edição da medida provisória. Então, é uma situação que não pode aguardar 60 dias, 90 dias, 100 dias. Uma situação que exige uma resposta pronta e imediata. Claro que o juízo quanto à relevância, o juízo quanto à urgência, o juízo quanto à imprevisibilidade é feito, pelo menos primeiramente, pelo presidente da República. O presidente pode entender que uma situação é urgente e essa situação, para outras autoridades, por exemplo, para o Congresso Nacional, não ser uma situação urgente. Recentemente, foi editada uma medida provisória pelo presidente da República, alterando a questão da transmissão dos jogos de futebol, dizendo lá que o time mandante é que tem direito de transmissão e etc. Eu lhe pergunto, com toda sinceridade, essa é uma situação urgente que justifica a edição de medida provisória? Olha o momento que a gente está vivendo em 2020. Será que essa situação é urgente a justificar a edição de uma medida provisória? Eu acho que não. Poderia ser enviado um projeto de lei em regime de urgência, embora eu também ache que não existe urgência para essa matéria, para esse tema. Mas poderia ser enviado um projeto de lei em regime de urgência. Seria necessário a edição de uma medida provisória? Olha só. Me parece que não. Mas esse é um juízo que eu faço. Você, por exemplo, pode estar dizendo, professor, eu acho que é urgente sim. Mais urgente que o combate à pandemia, mais urgente que outras questões que dependam de regulamentação. É importante, sim, que se estabeleça uma regra onde o time de futebol mandante é que tem direito à transmissão do jogo. É uma situação que depende, sim, de uma resposta pronta e imediata. Está vendo como é difícil você definir esses pressupostos? Porque ele depende de juízo subjetivo. E juízo subjetivo feito primeiramente pelo presidente da República. E esse detalhe que eu estou falando para vocês com exemplo, ele vai ser importante. Por que ele vai ser importante? Para a gente analisar se é possível controle jurisdicional em relação a esses pressupostos. Se o Poder Judiciário pode controlar esses pressupostos constitucionais exigidos para a edição de medidas provisórias. Como eu disse, o juízo é político subjetivo. Então, o juízo quanto aos pressupostos é feito, primeiramente, pelo presidente da República. Quanto à urgência, quanto à relevância e, naquele caso pontual, também quanto à imprevisibilidade. Vamos retomar aos pressupostos. Então, relevância tem natureza, urgência, necessidade decorrente do tempo. Inadiável, aquilo que não se pode esperar. Como eu disse, a relevância, agora sim, tem natureza substancial. Ideia de valor. E a urgência indica a relação de tempo, oportunidade. Então, eu tenho aqui conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade políticas. Então, o presidente da República é quem exerce esse juízo de conveniência e oportunidade quanto à edição de medida provisória. É ele que vai valorar se a situação é relevante e é ele que vai valorar se é o momento oportuno que justifique a edição de uma medida provisória. O presidente entendeu que a edição, no exemplo que eu dei, de medida provisória alterando os direitos de transmissão do futebol seria uma situação urgente e relevante. Então, esse primeiro juízo é exercido pelo presidente da República. Já a imprevisibilidade indica a situação fortuita, aleatória, eventual, que não se pode antever. Agora um detalhe importante. Não se pode antever com precisão quanto ao momento, quanto ao tempo, quanto à gravidade. Engloba, portanto, evento humano ou força da natureza. Veja o que está dito aqui. Imprevisibilidade, situação fortuita, aleatória, eventual, que não se pode antever com precisão quanto ao momento, por exemplo, no caso da pandemia do coronavírus.
Era possível se antever que chegaria ao Brasil? Sim. Qual momento com precisão? Talvez não. Com precisão, talvez não. O tempo, igualmente, com precisão, não. Vou colocar aqui para você poder acompanhar, vou colocar aqui em cima. Pronto. Ou a gravidade? Lembra lá do presidente no primeiro momento? E aqui, veja, não é perseguição, não é exemplo, tá? Isso não passa de uma gripezinha. Veja, fez um juízo quanto à gravidade que errou feio. Ah, não vai passar de 800 mortos. Já estamos em 70 mil mortos. Então veja que o juízo aqui, quanto à imprevisibilidade, fica demonstrado. Era imprevisível a gravidade. Eu até acho, né, que era previsível mais do que o presidente estava prevendo. Para a grande maioria das pessoas, era previsível que não era uma gripezinha. Bastava olhar para o mundo. Era previsível também que nós não teríamos apenas 800 mortos. Mas talvez não fosse previsível 70 mil. Né? Alguém deve estar dizendo aí. Ah, professor, a partir das políticas que o governo adotou, é previsível que fosse 1 milhão. Claro. Mas a gente não tinha como prever com precisão. Não estou aqui fazendo nem a defesa do governo agora nesse momento, né? Porque parece que às vezes ataca, às vezes defende. Não, é exemplo. É exemplo. Tá? A gente está tão exacerbado politicamente, né, que você não pode criticar. Que isso? Não pode criticar político? Não pode elogiar político? Que coisa mais absurda, né? Óbvio que pode. Tá? E sempre fiz e sempre vou continuar fazendo. Tá? Se for para elogiar, elogia. Se for para criticar, critica. Exemplificar, a gente exemplifica. Porque você precisa conhecer as situações concretas que existem, dependendo do tema. E, no caso, medida provisória. E nada mais atual do que a questão do Covid, quanto à análise desse pressuposto da imprevisibilidade. Que engloba, veja, evento humano. Pode ser uma greve. Você não sabe, talvez com precisão, o dia da greve, a gravidade que vai acarretar, o tempo que vai durar, a extensão da greve, ou um evento da natureza, que também podem gerar essa imprevisibilidade. Mas como eu falei para vocês, esses pressupostos dependem de um primeiro juízo político, subjetivo, exercido pelo presidente da República. Então é ele, presidente, quem faz esse primeiro juízo, quanto à relevância, quanto à urgência e, excepcionalmente, naquele caso pontual, quanto à imprevisibilidade. Juízo político de conveniência e oportunidade quanto à edição de medida provisória. O segundo juízo a ser exercido é pelo Congresso Nacional. Também um órgão não no sentido estrito da palavra, tá? Aqui no sentido lato da palavra. Um poder político do Estado. Então, o segundo juízo é exercido pelo poder legislativo, que também tem natureza política. Olha lá no 62, o parágrafo 5º. Diz lá, a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito da medida provisória, o conteúdo da medida provisória, dependerá de um juízo prévio sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais. Então eu disse que o primeiro juízo ele é feito pelo presidente da República. É o presidente que vai definir se aquela situação é relevante, se aquela situação é urgente, que justifique, portanto, a edição de MP, ou no caso de abertura de crédito extraordinário, se é também, lembra lá, cumulativo, imprevisível. Se ele entender presente, ele presidente, em juízo político subjetivo, a conveniência e oportunidade política, que é relevante, que é urgente e, naquele caso, imprevisível, ele edita a medida provisória. Cabendo agora ao Congresso Nacional, antes de apreciar o mérito da medida provisória, também exercer juízo político quanto aos pressupostos constitucionais que justificaram a edição de medida provisória. Então você tem dois poderes essencialmente políticos exercendo juízo político quanto aos pressupostos que justificam a edição de MP. O controle jurisdicional, por sua vez, ele vai ser absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. Porque o Poder Judiciário não exerce juízo político. Se os pressupostos dependem de juízo político, subjetivo, não cabe ao Poder Judiciário, pelo menos não em regra, invadir a seara que não lhe compete, que é fazer juízos políticos de conveniência e oportunidade. Contudo,
excepcionalmente, o STF vem admitindo controle jurisdicional quanto aos pressupostos para edição de medidas provisórias, desde que seja possível se comprovar objetivamente a não presença daquele pressuposto. Então, é possível você comprovar objetivamente que não havia relevância, que não havia urgência, que não era imprevisível? É possível. Bom, se for possível, cabe controle jurisdicional. Tá? Normalmente, essa possibilidade, ela recai sobre o pressuposto da urgência. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o presidente da República edite uma medida provisória no início do ano legislativo. Edita uma medida provisória, por exemplo, em fevereiro. Aumentando, criando ou majorando um imposto. Então, editou uma medida provisória em fevereiro, criando ou majorando um imposto. Nesse caso, a medida provisória não tem eficácia imediata. É a exceção que eu citei para vocês no parágrafo 2º do artigo 62. Olha o que diz lá. Medida provisória que implique instituição, criação, ou majoração de impostos, exceto os previstos 153, 1, 2, 4, 5, esses submetidos à noventena, e 154, 2, esse tem eficácia imediata, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele que foi editada. Então, veja o exemplo. O presidente edita uma medida provisória em fevereiro, início do ano legislativo. Essa medida provisória tem criando, instituindo um imposto ou majorando um imposto. Ela tem eficácia imediata? Não. Ela só terá eficácia, veja só, no próximo ano legislativo, se for convertida em lei até o último dia daquela em que foi editada. Então, se for editada em 2020, fevereiro de 2020, só terá eficácia se convertida em lei até 31 de dezembro de 2020. E a eficácia será em 2021. Agora eu lhe pergunto, havia urgência a justificar a edição da medida provisória em fevereiro de 2020? Não. Ah, professor, eu acho que sim. Não, aqui você não pode achar, porque é objetivo. O presidente poderia apresentar um projeto de lei, não poderia? Sim. Olha lá. Não precisava de uma resposta imediata. Não precisava de uma resposta naquele dia, naquele mês, naquele semestre, naquele ano. Pois o efeito, se convertida em lei ainda no ano que foi editada, seria só no ano seguinte. Então não há, nesse exemplo, urgência a justificar a edição de MP. E aqui é uma análise objetiva. Você não pode dizer, eu acho que sim, e o outro dizer, eu acho que não. Não, não pode. Porque objetivamente está demonstrado que não havia urgência. Não havia urgência urgentíssima. Urgência urgentíssima é a resposta imediata. Para que ela tenha eficácia agora, hoje. E nesse exemplo, ela só terá eficácia se convertida em lei ainda naquele mesmo ano em que foi editada, um ano depois de ter sido editada. Então não dá para você me dizer que havia urgência e tampouco urgência urgentíssima a justificar a edição de MP. Mas aí você pode vir, sei que você é atento, né? Você poderia vir dizer, professor, então quando se tratar de medida provisória para instituição ou majoração de imposto, nunca haverá urgência, pois ela não tem efeito imediato. Errado. A observação é boa, a pergunta é boa, mas está errado. E está errado por quê? Vamos imaginar que você já esteja agora, não no começo do ano legislativo, mas no final do ano legislativo. E o presidente queira que esse aumento, esse novo tributo, já seja cobrado no próximo exercício financeiro. Você está no final do ano. Então, por exemplo, estou lá em novembro de 2020. Eu quero que esse tributo, já majorado ou criado, seja cobrado já em 2021. Vou enviar um projeto de lei ao Congresso? Se enviar um projeto de lei ao Congresso, é praticamente impossível. Não digo impossível, porque tudo pode acontecer. Pode ser aquele projeto aprovado nas duas casas, em um dia, ser promulgado e publicado, mas é praticamente impossível.
Então, se o presidente envia um projeto no final do ano, criando um imposto, ou majorando um imposto, envia lá em novembro ao Congresso, você acha que esse projeto será aprovado ainda em 2020, convertido em lei ainda em 2020? Como eu disse, praticamente impossível. Mesmo que houvesse solicitação em regime de urgência, seria praticamente impossível. Agora, justifica-se a edição de MP. Porque editada a MP, ela vai forçar o Congresso a se manifestar ainda naquele ano, sob pena de trancamento de pauta, forçando o Congresso a se manifestar ainda naquele ano, porque vai trancar a pauta. E se ele se manifesta ainda naquele ano, claro, vai depender de aprovação. Pode não aprovar. Mas se ele se manifesta ainda naquele ano, aprovando e convertendo a MP em lei, você já começa a cobrar no próximo exercício financeiro. Então haveria, nesse exemplo, urgência. Então veja que a urgência continua sendo exigida, mesmo quando se tratar de medida provisória editada, majorando ou instituindo imposto. Então, muita atenção quanto à possibilidade excepcional de controle jurisdicional. Olha como dispõe o STF quanto à questão. Controle jurisdicional excepcional. Esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos da relevância e urgência e também, na hipótese excepcional da imprevisibilidade, na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. Ou, como eu disse, situações em que seja viável uma análise objetiva quanto aos pressupostos, e não uma análise meramente subjetiva. Bom, fechamos esse bloco quanto à análise dos pressupostos. A gente prossegue no próximo bloco. A gente já volta.